quem protege a minha terra. Então, gente, queria realmente agradecer também profundamente, profundamente mesmo, né? Profundamente. Eu queria compartilhar com vocês um convite que a mim foi feito, que é estar indo lá no sítio onde o Mário escreveu o livro, fazer um trabalho artístico, espiritual, espirituoso, trabalhos, né, longos, grandes, amplos, trabalhos. Esse trabalho que é para todo mundo mesmo, né? É um trabalho fenomenal para todo mundo. O mundo, os mundos, os transmundos. A gente chegou mesmo num lugar que não tem muito para onde ir mesmo, não tem mais, né? E a gente está mexendo, lidando com a energia do Macunaímã, que é uma energia extremamente transformadora, né? Transformadora, pulsante, viva, e que não adianta ter 1000 anos de discussão, de atrito, de confusão. A energia é muito poderosa, né? Essa energia do Macunaímã. Eu tenho buscado estar nesse lugar, né? As coisas têm me levado para esses lugares, para essas discussões, dessas densidades, de tentar traduzir, de fato, tentar traduzir essa coisa toda. E aí, nisso a gente faz vários estudos, né, que envolve todas as ciências, todos os tempos, todas essas metáforas, né, quando a gente consegue, por exemplo, sugerir que, né, a Terra é um planeta que essa grande árvore dessa Quetzalcoatl, né, uma árvore gigantesca, gigantesca mesmo, ela é cortada e ela tomba, ela se movimenta no universo, ela gera uma energia tão grandiosa, tão... Até hoje está caindo frutas dessa árvore aqui na África, na Ásia, na Oceania. Todos os cantos do mundo está caindo de novo, os frutos dessa árvore estão caindo, estão germinando, estão se retroalimentando, né? E como que a gente pode, né, discutir coisas sobre a vida dos outros, sobre a identidade, sobre a intimidade, né? Sobre a sexualidade, sobre a liberdade. Então, eu tenho me colocado nesse exercício, né? De entregar o corpo e a alma mesmo para, né, corporificar, descorporificar, né? Acho que o campo performático, artístico, ele, né, é esse lugar da liberdade mesmo, né? Uma liberdade ampla, né? Como assim, todo mundo vive o seu tempo, a gente está em momentos muito complexos, muito estranhos, né? A gente está aqui e tudo que a gente faz reage, causa reação, comoção, tudo influencia em tudo, né? Existem as leis dominantes que regem, né, questões como preconceito, como racismo, como estupros, tantas questões complexas que carregam energias muito densas, complexas mesmo. A gente tem buscado estar vivo, respirando, conectando todas essas dimensões, né? Machismo, feminismo, né? Os limites das fronteiras quando ultrapassa, quando os discursos um atropela o outro e, né? O negócio, uma hora não tem palavras, o negócio parem, né? A hora mesmo de respirar para poder oxigenar o negócio, né? Então, o que a gente acabou de fazer é mais uma cerimônia, né? Uma cerimônia muito ampla, uma cerimônia multiétnica, interracial. Os nossos corpos são isso, né? Tem poeiras nos nossos corpos das estrelas, somos todos estrelas, né? Estrelas maravilhosas, devemos brilhar sempre.
e os brilhos devem contagiar outros brilhos, né? Matematicamente, fisicamente, um exercício de pensar a dinâmica, né, dessa reverberação, essa contingência, né, uma iluminação maravilhosa. Então, as sabedorias são as sabedorias, né? Quando a gente escuta os nossos próprios parentes por aí no meio dessa maluquice toda. E aí o parente diz assim, quando é do divino, não tem como, né? Não tem como. Então, é gratidão mesmo, gente. A minha canseira passou, né? Por enquanto ela passou. E eu estou muito feliz e acho que é isso, né? Todas as filosofias falam das leseiras, né? As leseiras das coisas. A gente está aqui centrado na nossa posição e tal, nossa concretude, nosso lugar, essa coisa toda. E aí depois já passou, já não é mais, a coisa já ficou dinâmica, já mudou tudo. Então, agradecer mesmo, né? Essas coisas todas são nossas. Essa arte é do mundo grande, do mundo gigantesco, que está se acabando realmente aqui e ali, daqui a pouco, está se renovando. É reflexão, muita reflexão, né? Um estado profundo de silêncio. E é isso. Vamos lá. Gratidão, gente. Estou ficando por aqui, realmente. Há um evento em comemoração aos 90 anos do livro Macunaíma na casa de Mário de Andrade, a Rua Lopes Chaves, atualmente uma casa-museu. A casa é vista de fora, seccionada, com um panorama do andar térreo e do primeiro andar. Na sala de estar da casa, que fica no térreo, acontece uma palestra com 3 palestrantes sentados à mesa de convidados, Pedro, Ariel e Laerte, e as demais pessoas sentadas na plateia. No quarto, que fica no segundo andar, vemos Mário de Andrade sentado numa poltrona confortável. Naturalmente está morto, mas surge ali como quem está tirando uma soneca e começa a ouvir o que falam dele à distância, num estado de transição entre morte e vida que pode ser interpretado livremente. Como diz Raimundo Soares, Macunaíma é todo inspirado em von Roraima zum Orinoco, coleção de mitos do etnógrafo Cor Krumber, escrito com base em seu extenso trabalho de campo, realizado no início da década de 1920 em Roraima. Cavalcante Proença garante que Mário de Andrade se serve copiosamente desses mitos indígenas. De novo esse papo? Já disse que copiei mesmo, ora bolas. Dizem que até me surpreende o fato de falarem que me restringi à cópia do Cor Grumber, quando copiei a todos, às vezes textualmente, Capistrano de Abreu, Couto de Magalhães, Pero Vaz de Caminha. Ah, que preguiça! Por que não podemos dizer abertamente que Mário era preto, que Mário era gay? Precisamos falar disso com urgência. Ui, que é isso? Tem uma função em reconhecermos que Mário era preto e gay, porque ele varreu boa parte da presunção acadêmica que havia na literatura. A poesia que precede tudo isso e a poesia que há nisso se completam. O que ele fez em Macunaíma foi criar um mito, um transmito. Mas, para além disso, ele transmitiu o ser negro e transmitiu o ser gay
com poderosas subjetividades e potências que até hoje não reconhecemos. Mário desperta por achar esse papo interessante. Começa a ouvir e, aos poucos, vai se ambientando. Percebe que está em sua própria casa, mas adormece de novo. Se Mário tivesse ido até lá conversar com os povos, teria escrito uma outra história. Mas você está dizendo que Mário não poderia ter escrito Macunaíma? Isso me incomoda, porque é o livro da minha vida. Estou dizendo que se ele teria feito diferente. A forma como ele fez, deslocando fragmentos do nosso sagrado, misturando com outras coisas, até se tornar algo que não significa nada para a gente. É um xingamento, é um chamado de guerra. Quem será esse pessoal? Mário se levanta lentamente, caminha pelo quarto, vai descendo as escadas até chegar ao hall e olha para a sala de estar. Nessa hora, o pessoal do evento está reunido assistindo ao filme Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade. Já na cena final, quando Macunaíma e depois o Piaimã, Venceslau Pietro Pietra, se balançam sobre a piscina. A sala está escura para a exibição do filme. A curadora está ao lado de Aculipá, que ri muito do filme e comenta o enredo a partir do seu conhecimento das mitologias Taurempang. Macunaíma não vai morrer. É Piaimã que morre. Só que não no tanque em que o Piaimã joga as crianças. Ele joga do outro lado da serra e a velha Piaimã fica lá embaixo e bate com o cacete neles. Quando o Macunaíma jogou o Piaimã, ela achava que eram as crianças. E era o próprio marido, Macunaíma, que a jogou. A velha viu e foi cacetar. Daí disse, achei que era a caça. E era o marido. Daí Piaimã morre. Mário surge no canto da sala iluminado pela penumbra, sintoma de seu estado morto-vivo. E ao notarem sua presença, todos ficam aterrorizados, exceto Aculipá, que não o reconhece. As luzes se acendem. Opa, não tenham medo. Sintam-se em casa, por favor. Mário! Que surpresa! Tudo bem? Tudo ótimo. Me sinto melhor do que nos últimos 60 anos, certamente. Que bom. Você veio nos contar alguma coisa? A gente está aqui num evento, um evento sobre você, sobre Macunaíma, sobre Macunaímã. Eu percebi. Quero ouvir mais de vocês, ué. Estava dormindo na mais plena paz há tanto tempo e, de repente, ouço vocês aqui discutindo a minha obra, me acusando de um monte de coisas. Imagine, Mário, nós todos consideramos você um grande gênio. Sim, sim. Mas eu ouvi gente aí dizendo que eu tinha que ter ido até os índios, ouvir por mim mesmo os mitos Taurepã, e que se tivesse feito isso, eu teria escrito outra história. Isso eu disse mesmo. Então me diga, que outra história? Olha, deixa eu te apresentar todo mundo aqui, e daí cada um pode falar o que pensa da sua rapisódia, que tal? Eu começo. Sou Laércio Aptiana, escritor indígena. Ah, sim, é algo novo. Jamais havia ouvido falar de um escritor indígena. Que interessante. Conte-me mais. Eu? Você acha que eu não poderia ter escrito a Rapisódia só porque não sou indígena? Mário, olha, eu tô tão emocionada. Antes de mais nada, posso te dar um abraço? Macunaíma é o livro da minha vida, cara. Quando eu li pela primeira vez, me identifiquei de tal forma que pensei, sou eu. Que graça! Não te vejo como aquele malvado em absoluto. Como é possível tal identificação? Porque, Mário, ai meu Deus, eu não acredito que estou tendo essa conversa com você. Mário, eu sou como Macunaíma, filha de preto com branco com índio, sou livre, sou uma Iara, uma Icamiaba.
Hum, ah, entendo. Eu posso cantar uma música que compus inspirada no livro? Claro, sou todo ouvidos. Olha, pessoal, eu não quero interromper, mas acho importante a gente respeitar os mais velhos. Além do defunto aí, temos aqui o senhor Akulipar, que veio de longe e precisa se apresentar. Afinal, a culpa é toda do avô dele, do Akuli. Ah, que figura mais interessante. Pele pintada de urucu com manchas pretas de genipapo. É isso? Quem é você? Muito prazer, Mário. Eu sou o Jaider Makushi, sou artista. Eu tenho muitos amigos artistas plásticos. Eu sei, mas eu sou apenas artista, dispenso plástico que está destruindo o nosso meio ambiente. Não sou muito chegado nessa palavra. Destruindo o meio ambiente. Quando foi que o ambiente foi partido ao meio? Gente, a gente precisa ir com calma. O Mário passou para o outro lado em 1943, no meio da guerra. A floresta estava toda de pé e ninguém nem imaginava. O que eu quero dizer é que sou da arte, que não é escola, não é religião, não é igreja, não é partido político. É um negócio único que temos no nosso mundo e eu estou no olho desse furacão maravilhoso, o que quer que ele seja. Bravo, Jaider! Vimos que somos muito parecidos. Hashtag tamo junto. Hashtag? Que é isso? Gente, por favor, lembrem-se, 1943. Minha cara, uma pequena correção. Meu falecimento foi em 1945, logo após o final daquela grande guerra. Ai, Mário, você nem imagina quantas coisas aconteceram desde então. Aliás, agora que estou diante de você, me dou conta ainda mais de como o seu mundo era tão radicalmente diferente do nosso. Estou muito curioso para colocar o papo em dia. Mas, querida, não há um vinho nesse evento de vocês? Uns charutos? Vocês se reúnem assim, bebendo água? Claro, eu posso providenciar, mas é porque isso é um evento cultural, Mário. Adoro eventos culturais. Passei a minha vida neles, mas sempre regado a um bom vinho, que é a parte essencial. Sim, eu sei, mas é que hoje em dia esses eventos são públicos. Públicos. Sim, esse aqui é um evento financiado pelo governo através de uma OCIP. OCIP. Interessante. Do que se trata? Ai, deixa pra lá, é público, quase a mesma coisa. Exceto pelo desmonte do monte. O desmonte do Estado e a perpetuação das velhas formas de privilegiar os privilegiados. Sim, aí é a mesma coisa. Na minha casa. Esta é a minha casa de verdade. Sabiam? Sim, mas agora a sua casa é um museu, uma casa-museu. Um museu. Que maravilha! Eu adoro museus. Sim, é fantástico. As pessoas podem vir e conhecer o lugar em que você morou, além de participar de oficinas e eventos literários como esse, para ouvir falar da sua obra, e gratuitamente. E elas vêm? Um pouco. Poderiam vir mais, mas há um público. Maravilha! Uma ótima destinação para minha casa. Eu fico contente demais com isso. Pois é, minha gente, vou apresentar aqui o senhor Akulipar Taurepan, neto de Akuli Taurepan, que foi quem narrou os mitos que o senhor leu no livro do alemão. Acho que é importante esse encontro entre vocês. Aliás, não é à toa que isso está acontecendo. Não é mera coincidência mesmo. Que grande prazer, senhora Culipá. Seu avô era um grande contador de histórias, maravilhoso de verdade. Os mitos atiçaram a minha imaginação. De tal forma, foi como um mergulho em outro mundo, no seu mundo. Muito prazer. Com licença, sou a Culipá, eu vim participar desse evento a convite da Débora, a curadora. Disseram para eu vir aqui contar as histórias de Macunaímã, então eu vim. Macunaímã.
Que pronúncia interessante! É porque Macunaíma é como Roraimã, grande. O que termina com mã é grande. Macunaíma. O grande mal, Macunaíma. É grande, Macunaímã? É isso mesmo. E Piaimã. Sempre o final, mã. Curioso, curioso. O alemão, como se referem ao Theodor Cor Grumber, havia registrado uma grafia indicando o acento aberto no segundo A. Por isso cometi esse deslize logo no título. Também se diz Macunaíma, por causa da influência nordestina na região. Cada povo diz de um jeito. Entre os Wapchana é mais comum Macunaíma mesmo. Influência nordestina, que curioso! Eu adoro o norte. Fiz várias viagens por essa região para conhecer o folclore. Pois é, Roraima fica no norte, mas é um pouco nordeste também. Na sua época, Mário, o pessoal do Sul dizia norte para tudo que estava acima de São Paulo e Minas, mas agora há uma distinção. Sim, mas me diga, meu caro Laerte, estou reconhecendo a sua voz. Lá do além, eu via você dizendo: se Mário tivesse ido lá, ele teria escrito outra história. Você acha mesmo? Eu tenho certeza. E isso teria sido bom? Afinal, Macunaíma é nossa obra-prima. Bom para quem? Esse é o problema central. Foucault fala sobre isso, o elogio do discurso que agrada a um grupo social específico, que no fundo está a serviço desse grupo. Foucault, me parece alguém perspicaz. O pajé dos brancos. Isso mesmo, um pajé, o que chamamos de filósofo. Um filósofo brasileiro. Existe isso agora? Que bom Não, saber. ele é francês. Ele é francês. Mas fez coisas no Brasil. Quando esteve aqui, a primeira coisa que perguntou foi: onde estão os negros? Os filósofos europeus sempre se interessaram muito pelo Brasil. Só o Brasil não se interessa muito pelo Brasil. Não me diga que isso continua assim. Continua assim. Melhorou um pouquinho, mas o Brasil ainda não pensa. Você sabe, né? Há uma filosofia brasileira, mas ainda é muito pouco estudada e raramente levada a sério. Pelos brasileiros, né? O consolo é que já existe a cocaína brasileira. Isso aí sim, eles levam a sério. E, felizmente, nós temos um filósofo negro que nasceu na favela de Santos. Isso deve ser interessantíssimo. Quem é esse? Apresento Marcelo Aliel, filósofo, poeta, veio para discutir por que Macunaíma é preto no nosso evento. Prazer. Você é um filósofo, então? E poeta? Sim. Que maravilha! Eu reconheço sua voz. Foi você quem disse que era importante falar sobre o fato de eu ser preto e gay. Isso mesmo. Principalmente no Brasil de agora. Interessante. Me conte, por que isso importa tanto? Porque precisamos falar de amor e de alteridade, Mário. Na verdade, para além da ideia de você ser gay, eu prefiro a ideia de que você praticava uma forma transcendente de erotismo em sua vida. Que quando eu falava em amor, esse conhecimento vinha da prática de uma liberdade de ser, que hoje em dia é cada vez mais rara, difícil. De qualquer modo, o amor sempre será vida, né? O amor não tem sexo. Isso é belo. Eu amei as mulheres também. Isto é certo e igualmente raro, infelizmente. Os homens são uma lástima em qualquer tempo. Só sobre ser negro, porque é imprescindível falar de nossa anterioridade contra a lógica do embranquecimento. Olha só a foto ali na parede ali. E você parece um branco aristocrata, de família paulistana nobre. Fizeram a mesma coisa que Machado de Assis, um negro que foi violentamente embranquecido. Eu me
esforçava para isso, mas tinha plena consciência de quem eu era e de onde estava. Hoje, Mário, o melhor seria se você tivesse ido de Deadlocks. Sounds doubtful. Do que se trata? Uma vestimenta? Não, cabelo afro, Mário. Trançado, assim, volumoso. Foi esse aqui, Mário, que lançou a moda. Que curioso. Quem é esse? Bob Marley foi um poeta, ativista, profeta e músico Rastafari da Jamaica. Se eu tivesse ido à Semana de Arte Moderna com dreadlocks no cabelo, o que isso significaria? Se ela acontecesse hoje, seria maravilhoso. Daria um testemunho de suas origens. Você demonstraria ter orgulho da sua ancestralidade. Por isso, o nosso artista transita pintado no coração da metrópole. Mesmo fora da aldeia, gosto da irreverência dele. Onde está você, Jaime? Estou aqui fazendo uma live. Uma live? É essa caixinha aí que você carrega? Isso aqui, Mário de Andrade, é um celular, pedaços de metal que emitem sinais para outras pessoas que têm os mesmos pedaços de metal para receber. Como telégrafo? Exato, como fogueiras que emitem sinais de fumaça, telégrafo, telefone celular, tudo a mesma coisa. E me conte, o que é live? Isso já é outra coisa. Aqui dentro da caixinha, eu estou te filmando e postando nas redes sociais em tempo real. Muito antropofágico. Oswald teria adorado te ver devorando, me devorando desta forma. Você é um dos nossos, esteja certo. Olha só, com licença. Viva a Semana de Arte Moderna. Viva a semana. Só não entendi o que são redes sociais. Só conheço as redes de palha. Isso de tempo real, jamais imaginei uma coisa dessas. O tempo é algo naturalmente irreal. Mário, isso aqui quer dizer que você está sendo filmado e milhares de brasileiros podem estar te assistindo em seus celulares neste exato momento. Todo mundo no Brasil agora tem celular? Quase todo mundo. Antigamente, poucos tinham acesso a um telégrafo. Pois é, hoje há mais celulares do que pessoas no Brasil. Então, o problema da desigualdade foi superado. Isso é ótimo. Estou vendo um negro filósofo, um índio que domina as ferramentas dos homens brancos. É relativo. Tem gente que tem celular e não tem onde morar. Que tem celular e não sabe nem escrever uma mensagem direito, porque continua semi-analfabeta. Que gasta tanto com o celular que não sobra para ir ao dentista ou para levar as crianças ao médico. E ainda há desigualdade em relação às mulheres. No caso das mulheres negras, pior ainda, viu? As mulheres. Sim, isso é uma causa que sempre me pareceu absolutamente legítima. Você não é uma feminista? Desde que nasci. Eu também. Eu também, Mário. Sim, me lembro bem das sufragistas, da vitória delas em 1932. O voto já é obrigatório também para vocês, eu imagino. Sim, mas isso não basta. Agora temos outras pautas. Aliás, Mário, permita-me dizer que as cenas de sexo entre Si e Macunaíma eram um tanto violentas. Hoje em dia, não seriam bem recebidas. Elas constituem quase um estupro, não? Curioso. Você acha isso mesmo? Com licença, Mário, é um imenso prazer. Eu sou professor doutor em literatura brasileira comparada da Universidade de São Paulo, com mestrado na Universidade de Toronto e doutorado na Sciences Po Sorbonne. Meus pêsames. Desculpe, eu não entendi. Desculpe, meu caro, mas você é tão grave e eu gosto de brincar dessa forma com todas as pessoas que se apresentam com títulos maiores do que os seus próprios narizes.
Me desculpe, sou apenas um velho, quer dizer, muito pior. Sou além do além. Sempre fui avesso à pompa da academia. Eu entendo, Mário. Desculpe a pose toda. O senhor está absolutamente correto. Eu pretendi apenas fazer uma contribuição ao tema de gênero, que foi o foco na minha tese de pós-doutorado, realizado na Universidade de Illinois no ano passado, com financiamento da FAPESP e apoio da União Acadêmica dos Professores de Literatura Comparada do Mercosul. Enfim, eu ia apenas dizer que, no contexto da época, o intercurso sexual entre si e o personagem Macunaíma estava dentro do padrão. Não podemos esperar que o olhar do feminismo contemporâneo pudesse ter lhe guiado tantos anos atrás. Meu caro, tenho que discordar do senhor também nisso. Eu coloquei daquele jeito sabendo que é bem brutal e dominador, porque o sexo é assim mesmo. Nos marca e faz sangrar. Se você me perguntar se eu queria uma relação assim como a de Macunaíma e se paixão violenta, eu digo que não. Mas se você me perguntar se eu já tive uma relação como a deles, eu não nego. E se perguntar se depois daquilo eu queria qualquer outra coisa da vida, eu digo não. Mário, o senhor teve amor em vida? Papai chegou e me disse: não há de ter um amor. Mamãe veio e me botou um colar feito de dor. Mandu sarará. Que pergunta mais doce. Boa noite. Quem é você? Boa noite, Mário. Sou Beth Wapichana. Ah, esposa do Laerte. Não. Ah, entendi. Não. Sou historiadora, Mário. Professora indígena. Mário, a Beth veio justamente para dar voz às mulheres indígenas no nosso evento. Veio de Roraima, lar dos povos de Macunaíma, assim como a Culipá e Jaider. Esse é o nosso escritor indígena. Você não vive mais em sua aldeia? Vivo não. Vivo em São Paulo, na periferia. A periferia é simbolicamente uma grande aldeia. Mas cresceu em aldeia? Não cresci, Mário. A minha mãe, quando casou com meu pai, que era nordestino, nós saímos da aldeia e meu pai criou uma fazendola, aí criamos um pouco de gado, um pouco de bichos. E aí, depois de algum tempo, nós fomos para a periferia da cidade de Boa Vista. Periferia, aí, ó. Terra para onde empurra o índio, preto pobre, o viado pobre. Ah, então veio para São Paulo para resgatar a Muiraquitã das garras do pai e a mãe. Sim, de certa forma. Vim para cá para resgatar as histórias que roubaram do meu povo e também para apagar as que contaram de forma torta sobre o meu povo. Esse tempo acabou, Mário. Agora estamos aqui, nós, os artistas indígenas, para contarmos nossas próprias histórias. Isso sempre houve, indígenas contando nossa história para os brancos. Salve, Acuri Taurepã. Salve! Mas agora é preciso dominar outras técnicas. A escrita, o celular, as redes sociais, a palestra. Estamos aqui no front. Ah, que maravilha! Tantos artistas criativos. Aliás, será que virá o nosso vinho? Estou com uma vontade danada de fumar um charutinho também. Eu descobri a música quando era jovem, mas não pude desenvolver logo de cara. Já adolescente, trabalhei com gado, plantio de arroz, garimpo, um pouco de tudo, até que um dia... Me conte, eu adoro todos os momentos de virada. Eu estava garimpando e contei aos outros garimpeiros que eu era músico. Teve um cabra que riu de mim, e aquilo mexeu comigo, porque eu não poderia ser músico. Porque sou indígena? Então pensei comigo mesmo,
Daqui para frente, é pé no chão e olhos nas estrelas. Eu posso ser o que eu quiser. Voltei para Boa Vista e comecei a estudar. Me tornei músico, professor, ganhei concursos e comecei a fazer um trabalho com culturas nas aldeias. Um dia, apareceu o maior escritor indígena do Brasil, lá em Boa Vista, e quis me conhecer. Foi ele que te trouxe para cá? Ele é o nosso líder. É um indígena com mestrado, doutorado, pós-doc. Ah, como colega do nosso professor aí, né? Sim, mas para nós é importante. Faz com que as pessoas nos ouçam de uma forma que antes nunca ouviram. Não é um indígena qualquer falando errado. É um indígena que é doutor, com mais de 30 livros publicados, traduzidos para várias línguas, que passa a vida indo às escolas para falar do seu povo, do que é ser indígena. Que coisa mais inesperada. Sim, daqui a pouco não precisaremos mais de antropólogos, etnólogos e outros antropófagos para contar as nossas histórias por nós. Sim, e será impossível pensar um Brasil sem antropofagia. Você tem fama, Laerte? Tenho alguma fama, só que dinheiro ainda não. Continuo na luta para pagar o aluguel. Disso eu entendo. Mas cheguei ontem da Grécia e da Suécia, onde recebi um prêmio internacional por meu livro mais recente, e que esse ano foi vencedor do Jabuti, e o prêmio Peter Pan, segundo prêmio literário mais importante do mundo. Então é por isso que você se ressente por eu ter lido os mitos do seu povo através do alemão. A levei adiante na minha própria voz. Também. Tem mais? Tem mais. A curadora chega com vinho, copos e charutos. Uns se mobilizam para ajudá-la a oferecer a todos. Alguns aceitam, outros não. Ninguém aceita os charutos. Ah, os charutos cubanos, eu adoro. Não conheço essa marca. Fidel Castro. Alguém conhece? É uma homenagem, Mário, ao líder revolucionário de Cuba. Houve uma revolução caraíba na América Latina? Algo inspirado nisso, em 1959. Que notícia fantástica! Por isso todos têm celulares hoje. Ninguém vai me acompanhar com os charutos? Mário, desculpa, mas eu esqueci de te falar que é proibido fumar aqui. Mas é minha casa. Eu sei, Mário, mas é porque é proibido fumar em recintos fechados em toda a cidade. Por quê? Porque os médicos dizem que faz mal à saúde. A Organização Mundial da Saúde e tudo. Mal para quê, minha filha? Para o pulmão, causa doenças fatais. Ah, bem, no meu caso, isso não vai fazer a menor diferença. Fumarei já mortinho da Silva e desacompanhado. Mas, Laerte, me conte por que mais eu errei. Olha, Mário, sabe que eu te considero um cara extraordinário, um artista maravilhoso, um grande poeta. Ah, você abala minha modéstia desta forma. Mas quando você pega as nossas histórias e mistura com outras, é como um xingamento para nós. Quando você mistura seu si com do povo Tembé, que padeceu no século XX, com o barro do povo Carajá, com Macunaíma, é como se fosse tudo igual. Você nos desvaloriza, você produz estereótipos. Mas todas essas histórias são maravilhosas! Só que cada povo é um povo. O meu povo vive ali há mais de 4.500 anos. Tem uma história, tem cosmologia.
O outro povo que mora ao lado, os Yanomami, tem 10 mil anos de história, entende? E quando se extrai uma pequena parte da cultura de um povo do seu contexto, seja um canto, ou uma dança, ou um ritual, ou um personagem mítico, você folcloriza o que é um sistema total de vida, Mário. Nós hoje desgostamos da ideia de folclore e lendas. Isso não existe. Não é algo a ser louvado. São resquícios de culturas que já foram plenas e se perderam no processo histórico. Pesquisamos a fundo para identificá-las e conhecê-las melhor. Sim, perfeitamente. É como se eu pegasse seus poemas e juntasse com os sermões do padre Antônio Vieira e com os trechos de José de Alencar, fazendo uma misturada danada. Quando tudo que você queria era criar algo diferente do que eles fizeram, não era? Criar uma identidade própria. No nosso caso, sempre tivemos uma identidade e ela nos foi roubada na criação do Brasil. Mas e a miscigenação? Você mesmo disse que sua mãe se casou com um nordestino. É verdade. Quanto da cultura wapixana se transmutou nesse processo? É verdade também. Você é índio, mas não apenas, é também nordestino. Suas histórias já estavam misturadas quando eu as conheci. Assim como eu, que sou preto, como diz nosso amigo filósofo, mas olhe para mim, eu pareço preto? Como preto? Há como medir o tanto de preto que há em mim? Não seria o meu espelhamento disso que incomoda? Não seria meu livro um espelho? Sim, incomoda porque não era para ter sido assim. O fato consumado não justifica. O mais importante para você entender, Mário, é que eu não sou índio, sou wapchana. A palavra índio é uma das generalizações que o Brasil produziu para ocultar seus crimes. O que quer que seja que o Brasil fez com o meu povo, não me torna índio. Sou wapchana. Triste Brasil. Sim, triste Brasil. Nem deveria existir, não é mesmo? Não mesmo. Senhor Aculipá, me diga, o senhor também é um escritor indígena? Eu não, não mesmo. Me conte de você. Eu não sou escritor, nem professor, nem artista. Eu vivo na minha comunidade bananal, cuido da roça, da igreja, da família. Vocês foram evangelizados? Sim, somos adventistas do sétimo dia. Mas o seu avô Aculi não era um grande pajé? Sim, ele era um grande pajé. Meu avô era o melhor pajé que existia na região. Pajé que curava as pessoas. Até a fumaça que o colega fez no primeiro dia do evento, aquilo pode ter vindo através de Macunaíma. Todo povo indígena usa aquilo para medicina. Aquilo que ele fez aqui, quando a criança se assusta, faz esfumaça com isso aí. Maruai. Esfumaça e a criança melhora. Criança está doente, com diarreia, criança melhora. Ou adulto. Finado, meu avô contava isso, que ele era pajé, por causa do trabalho que ele fazia. Não cheguei a ver, mas meu pai contava. O trabalho era um pouco complicado, o de curar pessoas. Trabalhar de noite, batendo a folha, fuma o tabaco, toma o líquido, enquanto meu avô trabalhava dessa forma. O trabalho que ele fazia, pajelança, o espírito que vinha nele. Tudo isso mostrava essas coisas que estamos falando. Macunaíma. Por isso ele sabia contar melhor. Me conte, como foi que vocês se tornaram adventistas? Meu pai ele deveria ter aprendido a ser pajé, mas foi quando a mensagem chegou na Grande Savana, mensagem boa, mensagem que aconselha. A Bíblia diz que ela corrige e orienta. No tempo do meu pai, ele fazia tudo como o pai dele. Quando aceitou o evangelho, a mensagem dizia que aquilo era bom para a vida deles. A doutrina da igreja adventista. Deixou de beber caxiri forte, deixou o tabaco e outras coisas mais. Ele achou que era bom para ele, para a vida dele,
Isso foi em 1950. Eu ainda era vivo quando os missionários chegaram lá. Sim, e houve uma primeira tentativa ainda mais cedo, Mário, na década de 20, bem perto da Semana de Arte Moderna. O primeiro missionário que evangelizou a Gran Savana morreu dias depois de chegar à aldeia, de malária. E antes da sua passagem final, ele disse: virá outro missionário e ele os trará para Jesus. E assim foi. Assim foi. O segundo missionário veio e meu pai aceitou a mensagem dele. A partir daí, ele seguiu essa mensagem e começou a praticar. E também a falar para os outros. Então a mensagem proibiu aquilo que era para fazer. Colocou uma barreira entre nós e essas coisas que a gente está falando aqui. Então ele começou a estudar a Bíblia. A Bíblia é um manual para todos nós. A Bíblia nos orienta sobre como o ser humano pode viver no mundo. Isso ele pegou. Acreditou mais na volta de Jesus. Então, você é adventista de berço. Sim, eu acredito na volta de Jesus. Nós somos estrangeiros nesse mundo. Jesus disse que o nosso lugar é lá no céu. Aqui, nós só estamos de passagem. Meu pai acreditou nisso. Eu nasci nisso. Cresci ouvindo isso, acreditando nisso. Meu pai faleceu e foi a mensagem que ele deixou, que Jesus vai voltar, nos buscar e nos levar para o céu. Ele não chegou a ver. Jesus não voltou até agora, mas a palavra dele é que vai voltar a qualquer momento e está próximo. O reino de Deus. De todas as violências que os brancos praticaram, a maior delas foi a religião. Fui cristão por 30 anos. Jesus me libertou há 7 anos para ser artista, para poder fazer esta reflexão. Mas, Laerte, quando ela é adotada de dentro, como a Culipá diz, será que não faz sentido dentro da lógica deles? Afinal, Macunaíma não se transmuta o tempo todo? Talvez agora ele seja Jesus ou o demônio, mas amanhã pode voltar a ser uma pedra ou uma onça, não? Não, não, minha cara. Isso é papo de antropólogo. Uma forma de vocês encontraram para se consolar a respeito de algo que vi com os meus próprios olhos. A religião monoteísta mata a cultura indígena, aniquila tudo. Vocês não nos estudam tanto, não sei nem bem por quê, e não conseguem lidar com a morte de nossa cultura. Isso diz algo para vocês? Não aceitar as derrotas? Ter essa persistência missionária assustadora? Mas eu vi a morte em casa, com meu irmão, com meu primo, com meus primos, o povo orando para Jesus. Não sobrou nada. Acho importante reconhecer isso. Mas Mário, a Culipá é um grande contador de histórias. Ele conhece bem as histórias do povo dele. A mensagem proibiu que a gente continuasse praticando essas coisas. A mensagem é que nós não devemos crer no homem. Meu pai acreditou nisso. Ele viveu no Evangelho e eu também vivo nele. Então a minha comunidade é transformada dessa forma. Ela não pratica essas coisas, tarém, magia. Ainda se pratica algumas coisas, sendo que a palavra de Deus é a que sempre é proibido praticar. Mas como a gente está aqui no mundo, na Terra ainda, a gente vive. Por exemplo, eu vou ser sincero com vocês. Aquilo que Jaider fez, a fumaça maruai, isso nós ainda praticamos, sabendo que, biblicamente, temos que confiar só em Deus, só Deus mesmo. Mas, como ainda estamos no mundo, então a gente pratica isso para nossa família, para os nossos netos, quando estão assustados. A gente crê porque traz resultado positivo. Deus criou tudo e deixou. Então, aquilo que faz bem, eu acredito que é porque Deus está permitindo. Mas por que então que você não escreve suas histórias como Laerte, antes que elas se percam de vez? A primeira vez que eu ouvi falar do livro do alemão foi através do meu primo, que mora na Venezuela, nos anos 1980.
Eles encontraram uma cópia em Caracas, publicado pelo Banco Nacional. Todos os volumes, tomo 1, 2, 3 e 4. Aqui no Brasil tem apenas o primeiro volume e em português. Saiu faz pouco tempo. Foi quando pegaram e trouxeram para a aldeia. Descobriram que esse livro existia e que foi escrito pelo alemão. Depois passou esse tempo, a gente nem deu mais valor ao livro, porque para nós não tinha nada a ver. Nada a ver. Mas depois, na década de 1990, o Geraldo, que é o antropólogo, se interessou quando ouviu a história. Antropólogo, né? Tem que saber de onde vem tudo. Foi então que o livro chegou até o Bananal. A gente viu esse livro porque, para nós, eu digo assim, para nós, os indígenas, é uma coisa que não tem importância. Isso aí fizeram porque fizeram. Então você não vê valor em fazer um livro que registre seus mitos? Para nós, foi uma história que foi contada e pronto, acabou. Na verdade, os que vão buscar mesmo porque foi escrito. Eles sempre me procuram, professores, dizem. Por que você não coloca isso para funcionar, para relembrar, para fazer alguma coisa, né? A gente nunca teve essa oportunidade de relembrar, ou reler, ou fazer uma coisa assim. Mas eu estou aqui, né? Por causa do meu avô, do meu pai, através do Geraldo, e recentemente o Caio, que está terminando a antropologia dele. E esteve lá, através de Geraldo, buscando a mesma coisa. De onde veio? Eles buscam isso, gostam de ouvir. Estou aqui convidado. A Débora que me convidou. Eu não sabia o que fazer. Para quê? Minha família perguntava. O que você vai fazer em São Paulo? Para eles não tem importância. Eu disse, não sei. Eu vou porque eu fui convidado. O meu filho disse. A Débora mandou mensagem dizendo que são os 90 anos de Macunaíma. E você foi convidado para contar a história. Porque só eu que sabia. O resto da família pensa que eu estou só passeando, dando uma volta por aí. Para nós, isso seria uma tragédia. O lado judaico da nossa equação judaico-cristã é sermos o povo do livro, do registro. Para ser sincero, para mim isso tinha acabado. O alemão escreveu, meu avô contou e acabou. Só eu fico lendo e fico pensando. Quando não consigo dormir, todo mundo está dormindo e eu pego o livro que o Geraldo deixou para mim, o antropólogo. Sento na varanda da minha casa e fico pensando. Por quê? Por que fizeram isso? Fico pensando se o meu avô, se eu tivesse chegado a conhecer o meu finado avô, será que ele teria me contado essa história? Mas como não cheguei a ver, só meu pai que contava. Ficava pensando, por que essas coisas são importantes? Hoje a minha vida, eu sou criado numa vida cristã. Fico com as histórias, mas não acredito muito. Não acredito em Padom. Eu leio a Bíblia me ensina. Acho que esse livro é só para lembrar que existiu, que meu finado avô contou. Não fico transmitindo para as pessoas. Não, essa história fica só comigo. Na hora de um evento assim, se precisar. Mário, é preciso dizer que apesar do sucesso de Macunaíma em todo o Brasil, o Aculipá jamais tinha visto seu romance. O seu livro jamais chegou à aldeia do Bananal. Foi, a primeira vez que eu peguei na mão foi no avião, vindo para cá, quando o Jaider me deu uma cópia. Mas alguém ainda lê Macunaíma? Sim, Mário. Foi feito um filme em 1969 por um cineasta famoso que o popularizou imensamente. Até hoje é leitura obrigatória nas escolas e tema de vestibular. Muitos dizem que é a obra-prima da literatura brasileira. Verdade! Eu não imaginava isso. Ele era um livro tão difícil. Sim, Mário, mas é tido como o livro que encapsulou a essência do brasileiro, esse mestiço, esse cabra ruim. Não era isso que o modernismo queria? Algo genuinamente brasileiro? Dar sentido a essa sociedade que era a mistura de tantas culturas? Vocês conseguiram. Foi algo louvável.
eu não sei mais se era isso que eu queria. Como assim? Faz muito tempo, mas eu me lembro a emoção que senti ao ler os mitos do seu avô, senhor Acolipá. Aquilo era a arte mais pura, era de uma beleza sem limites, em termos de tudo, de linguagem, de enredo, de personagem. Cada história daquelas ia me mesmerizando, e era difícil ler, com um diamante bruto, repleto de arestas. Eu sabia que havia algo ali. Foi um processo criativo muito elevado. Macunaíma estava contigo. Estava certo. Uma parte dos acadêmicos argumenta exatamente isso, que mitologia indígena não é matéria-prima para a literatura, como é entendida nos termos ocidentais, que mitologia indígena é a própria literatura, que não perde em quesito nenhum, ao contrário. Mas confesso que havia um anseio por fama, essa forma estranha de amor a qual nós, escritores, almejamos. Falo por mim, claro, e outros que não foram agraciados com amor em vida. Para alavancar o nosso movimento, com Oswald, Tarsila, todos eles, como Laerte diz, talvez o verdadeiro escritor de Macunaíma seja Culi, e não eu. Nossa, é verdade, hein, gente? Puxa, é isso aí, né? Nossa, realmente, eu não tinha pensado E os nisso. milhões em direitos autorais que o livro rendeu? Não vamos falar disso? Talvez devesse ter ido para ele também. Que são reais. Reais é o nome da nossa nova moeda, Mário. Hugo, irreais para nós artistas e para a maioria do povo. Irreais como o governo. Você ofereceu direitos autorais a ele? Não, naquele tempo era impensável um índio ser escritor profissional, nos modos que você fala. Jamais achei que isso aconteceria, nem mesmo que haveria interesse nisso por parte de vocês. Sinceramente, eu acho que o Aculi estranharia se o Cor Grumber tivesse oferecido por pagar pelas suas histórias. Provavelmente também nem teria aceito nada em troca, mesmo que o Mário tivesse oferecido. Sim. Cada um escreve no seu tempo, Mário. Entendeu que não foi desrespeito ou sacanagem? Na sua época, preto era preto. E hoje preto é o quê? Olha, para os pretos, uma questão de vida ou vida, e em muitos casos de morte. É uma leve inflexão, mas que indica reconhecimento da história, do racismo que habitava a palavra preto, como quando se diz, a coisa está preta, como se o branco fosse o cenário positivo. Hoje, há alguns acordos desse tipo, viu, Mário? O linguajar politicamente correto. Sempre pensei o político como uma vertente consolidada do vulgar e do incorreto. São tentativas de acomodar a diversidade, Mário. É o que vemos aqui. A Culipá não vê relevância nos livros. Já Laerte tomou isso como uma missão de vida. E há até indígenas que são contrários à transposição da tradição oral para a escrita. Por quê? Porque uma história no mundo tradicional é algo vivo, que se reconta e conta em diversos contextos, a serviço de algo que é comunitário, que só faz sentido ali. A história é parte de uma cosmologia, de um pensamento acerca de si no mundo. É uma busca para saber quem se é. Elas podem ser contadas para manter um grupo coeso, para ajudar nos momentos difíceis, para educar as crianças enquanto se lava roupas, para inspirar os guerreiros à guerra. É contada de forma diferente para crianças e adultos, para mulheres e homens. É isso que o Aculipá quer dizer quando ele diz que o livro não tem nada a ver. A história, ainda mais cristalizada, não faz sentido fora do contexto comunitário tradicional. Ela é e precisa ser maleável. Ela não tem autor. Pode até ter um narrador, um bom porta-voz, como a Culi. Essas histórias não seguem a lógica ocidental, com começo, meio e fim. Elas vão e vêm, param no meio, continuam depois. O livro, para eles, é algo totalmente exótico.
uma sepultura de histórias atrofiadas que alguém está roubando por aí ao dizer que lhe pertence. O livro não é o destino natural do Pandom. Ideia forte. Nesse sentido, Laerte também está deslocando histórias. Isso mesmo. Não vejo por que alguém se interessaria por histórias no papel. Além do mais, histórias não acabam desse jeito que vocês contam. Histórias não têm fim. Histórias são histórias. Eu sou um guerreiro dos novos tempos. Nem todos compreendem. Não é necessário que lutemos todos com as mesmas armas. Vejo que temos aqui dois grandes artistas, Laerte e Jaider. De toda forma, colocar a história no livro não impede que ela continue a ser contada no contexto tradicional. Depende, há controvérsias, viu? Em que controvérsias? O livro tem um lugar sagrado na sociedade ocidental. Os judeus são o povo do livro, por exemplo. A Bíblia é o livro mais lido no Brasil. A base da civilização ocidental se deu no dia em que os gregos escreveram suas histórias épicas. Na Grécia Antiga era como o Ento História Pan, até o surgimento do livro, sob a influência do monoteísmo bíblico. Quando isso acontece, aos poucos, tudo que está fora de um livro passa a não ter valor. O livro é um piamã, compreende? Já ouvi um escritor indígena dizer que se tornou escritor para os brancos saberem que indígena é gente. Olívio Jecupé, conheço, endosso o parente Guarani. Aqui temos, de um lado, Aculi Parepã, o grande pajé contador de histórias, do outro lado, o etnógrafo Theodor Kornberg, vulgo o alemão. A grande questão é a seguinte: será que algum dia teríamos ouvido falar de Macunaíma se não fosse pelo livro do alemão? Isso importa? Importa muito. Para quem importa? Observe que na sequência de livros, será que algum dia teríamos ouvido falar de alemão se não fosse o livro do Paulista? O momento mais poético de tudo isso que estamos vivendo agora é quando o senhor Aculipá se debruça sobre a edição venezuelana dos mitos que seu avô narrou em Taurepã para o alemão e pergunta: por que isso é importante? Para ser cabalístico? Para que é importante? Esse momento é existencial. Essa é a chave. Gente, a gente nem estaria aqui falando disso se não tivesse acontecido. Sim, é muito importante que o livro tenha sido escrito, gente. Teríamos perdido toda a nossa história, porque enquanto os parentes estavam lutando para sobreviver, as histórias foram se perdendo. E o livro do alemão fez esse registro. Nas escolas indígenas, hoje, essa é a nossa referência que temos para resgatar nossas histórias. Eu penso mesmo. Hoje eu sou artista mais do que sou macuxi. Não tive escolha. Cresci ouvindo tiros dos fazendeiros nas aldeias. Fui criado indo à igreja católica, participando do movimento de base. Falando uma língua que não é do meu povo, tive que fazer um trabalho espiritual xamanístico para imaginar o que é ser macuxi antes da colonização, para poder ser um artista indígena de verdade. Não apenas um artista que, por acaso, é de origem indígena, um mero artista brasileiro, digamos assim, interessado em povos indígenas. Como você, Mário. Como não ser você? Como ser eu mesmo? Essa é a minha busca existencial. Isso mesmo, Jaider, falou bonito. Essa é a nossa busca coletiva. Ainda assim, às vezes me perco. Me sinto mais artista do que macuxi. Ser um artista indígena de verdade, às vezes, nem me interessa prioritariamente. Como o Mário disse, há tantas coisas, o anseio pela fama, a necessidade de se provar entre os pares, de avançar o movimento. Meu caro, somos irmãos até nisso. Há muitos povos indígenas no Brasil. Isso vai das características de cada povo e do grau de contato com a sociedade nacional. Isso em si já é um milagre que ainda exista. No meu tempo, os americanos do norte já haviam exterminado quase todos os que haviam em seu território. Sim, há mais de 300 povos reconhecidos. Muitos ainda falam suas línguas. Alguns ainda nem fizeram contato com os brancos. Quem é o senhor que esteve tão quieto e agora nos ilumina com esses dados? Eu sou o antropólogo. Essa peça é completa. Não falta ninguém.
Cada indígena tem que ter o seu antropólogo. O Pedro é o meu. Mário, o Pedro foi o antropólogo que liderou a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, uma das maiores do Brasil, de forma contínua, o que significou uma reparação às muitas perdas que esses indígenas viveram ao longo do século. Muitas perdas? Muitas Muitas perdas. Muitas perdas. Nossa religião, Nossas terras, Nossas línguas, nossos parentes. nossa cultura. nossas crianças. O Brasil é um campo de extermínio, gente. É isso. Perdas demais, é isso? E esse tempo todo, nós artistas brancos de classe média pensando em literatura para desafiar o cânone europeu? Eu entendo. O que vem primeiro, então? O livro ou a vida? É uma questão existencial. É isso que a Curipá tenta desvendar. É nisso que ele pensa nas noites insônias do Bananal. A vida sem um livro tem valor? Ou será que o que dá valor à vida hoje é o livro? Você está falando da Bíblia? Não, a Bíblia é o livro dos livros. Outros livros que vieram depois são lares de outras ideias. Falando desses livros que vieram depois. Direitos autorais indígenas teriam salvado vidas? Verdade seja dita, Mário. São 500 anos de genocídio. Os Taurepã, os Macuxi, os Apixana enfrentaram todo tipo de escravidão ao longo do século em que você viveu. Na estação de madeira, nos seringais, nas fazendas de gado, na roça, na economia doméstica. Trabalhavam em regime de semi-escravidão, enquanto os brancos iam tomando seu território tradicional. Aldeias inteiras eram expulsas de suas áreas. Muitos padeceram e outros foram reunidos em depositórios humanos, vistos como uma estratégia humanitária do governo brasileiro, para evitar a dizimação total dos indivíduos indígenas. É possível existir um indivíduo indígena? Pergunta aqui. Para mim, só existe o ser indígena, que é filho da terra indígena, misturado à terra, dividido entre o céu, a terra e seus ancestrais. Eram indígenas remanescentes de diversos povos que haviam padecido e que eram aldeados para se aculturarem. A tendência, acreditavam, era que se misturassem ao povo brasileiro. Você estava morto já nessa época, viu, mano? Mas as ideias em torno dessas ações me são familiares. Elas já circulavam no meu tempo. Que horror! É o que eu disse desde o início. Se você tivesse visto com seus próprios olhos, não escreveria algo que acatasse a miscigenação. Você a teria problematizado. Talvez tivesse erguido os braços contra essa política. Lutado pela preservação dos territórios indígenas, conforme seu modo de vida tradicional. Como mero escritor? O que pode um poema? Foi o que muitos fizeram depois. Escritores e poetas foram à guerra levando meros poemas em riste? Sim, muitos, alguns dos maiores. Depois do modernismo, o movimento foi esse, Mário. Vocês realmente acham que a literatura pode fazer alguma diferença? E nossas ideias, mano? Jamais pensei em ideias como espadas, apenas como refúgios. Literatura também gera riqueza, que pode ser transformado em armas. Quem lê no Brasil é a elite. Vocês acham que o meu dinheiro pessoal teria feito diferença para esta causa se eu tivesse aberto mão dos meus direitos autorais, do salário modesto que recebia como professor de piano, do meu vinho, desta modesta casa? Ainda hoje, ajudaria a pagar o meu aluguel. São Paulo tem a maior população de rua da América Latina. Até que é um sonho para muita gente, viu? Gente, peraí, o Mário contribuiu mais com ideias do que jamais teria contribuído se tivesse doado seus direitos autorais e bens pessoais. O problema do Brasil não é a falta do dinheiro. Qual é o problema, então? Pouca saúde, muita saúva, os males do Brasil são. Aquilo era um eufemismo, não era para ser tomado de forma literal. Literatura não é ciência.
Depende de onde você se encontra no Brasil. Em qual quadrante? Permitam-me a intromissão nesse assunto polêmico, mas realmente, para muitos, essa é uma questão pertinente. Laerte, me diga, quantos há de vocês, escritores indígenas? Uns 20, um pouco mais. Escritoras indígenas sabem menos, pouquíssimas, umas 5. Jaider, quantos artistas? Uns 10. Quantos indígenas há? 896 mil indígenas, Quantos brasileiros hoje? cerca de 210 milhões. Olha, eu vou resumir. O Brasil é o maior campo de extermínio da América Latina. E pronto. De fato, Mário, muitos povos aqui representados, Macuxi, Uapixana e Taurepã, foram utilizados pelo governo brasileiro como fronteira humana para comprovar a presença brasileira em parte do território e garantir que a área ficasse dentro do Brasil. Na disputa, ainda assim, muitos ficaram do outro lado da fronteira, na Venezuela, na Guiana. Para falar de identidade brasileira, é preciso falar de fronteira, de violência, dos que ficam de um lado do outro dessa linha de giz traçada no chão de forma completamente aleatória para os povos nativos. Isso é verdade. O Marechal Rondon chegou em 1945 para fazer a fronteira. Então, quem acompanhou essa divisão da fronteira foi o finado meu avô, Aculi. Meu pai tinha foto, que Geraldo tinha conhecido com o hasteamento da bandeira no Monte Roraima. Mas meu pai tinha muitos amigos e parentes que ficaram interessados por essa foto. Pediram a foto e levaram. Mas eu vi a foto. Aculi, Marechal Rondon e Tuxuá Acurimã. Eu vi essa foto. Levar as histórias, deu ver o livro, roubar as imagens, deu ver as fotos, é essa a mesma história. Eu era vivo ainda. Sei quem foi o Marechal Rondon. Seu pai foi guia do Marechal Rondon? Era tudo com Aculi. Ele quem acompanhava. Quando o Marechal Rondon chegou, dizia assim: olha, pessoal, a partir de hoje vai ser fronteira. Aqui vai ser Brasil, ali Venezuela. Quem quiser ficar aqui, fique. Quem quiser ficar lá, fique. Aqui vai ser país. Vai ser difícil para vocês, porque antes era livre. O pessoal ficava aqui, depois ia para lá. Eu mesmo falo 4 línguas para poder me comunicar com os parentes. Depois chegou a polícia, chegou o guarda. Hoje está aí. Ninguém pode passar sem documento. Se passar lá, tem que se identificar. Antes não tinha isso, era livre. O indígena caçava com espingarda. Hoje a gente fica chateado. Ali em Paracaima, a 500 metros da vila, da cidade, tem fiscalização. Chama-se balança, porque lá tem balança de pesar caminhão e tudo isso. Tem uma briga com a gente, entre eles e a gente, o pessoal da fiscalização. Por quê? Porque lá tem o ATER. A Receita Federal, o Exército, a rodoviária, a polícia, estão todos concentrados. Quando a gente vem de Pacaraima, com as coisas compradas, principalmente carne, mesmo que é só 1 quilinho de carne, eles param e pedem nota. Sem nota, não pode passar. Dizem que vai ser tomado, vai ser queimado. O que revolta a gente é isso. Antes não existia isso. Eu falo para eles. Eu moro aqui, fui criado aqui, meu pai era daqui, eu só estou andando mais depressa porque tenho carro. De toda forma, eles querem proibir que a gente passe. A polêmica hoje com os brasileiros, os indígenas ou não indígenas é essa, porque antes não existia. Hoje eles estão lá dizendo que ninguém mais pode vender farinha por litro. A gente vende farinha por litro. Não pode, vem a fiscalização dizendo que não pode vender, que tem que empacotar a farinha para poder vender. Então está essa polêmica. A Polícia Federal fica o tempo todo em cima. O que está levando? O que é que tu leva? Está aí o que você buscava, Mário, identidade brasileira. Ouça um indígena que ficou do lado de lá, daquela linha de giz que trançaram em volta dele para garantir as terras e os minérios do subsolo ao Brasil branco, porque o indígena não tem acesso a isso. Ele que está ali há milhares de anos representando seu povo, os parentes ficaram do outro lado da linha de giz. Aculipá é um brasileiro? Eu não sou brasileiro, eu sou Taurepang.
Um Brasil fora. Um Brasil fora do papel. Eu sempre gosto de lembrar que os russos eram apenas um dos muitos povos nativos daquele território vasto ao leste da Europa, que veio a se chamar Rússia, que se apropriaram do aparato do Estado-nação quando ele surgiu. Mesmo assim, cada estado da Federação Russa leva o nome da etnia mais presente naquele território. Uau! É como se o Brasil se chamasse Pataxó? E Roraima, Macuxi? E São Paulo, Guarani? O Brasil não abarca o Brasil. É um naufrágio anunciado. Foi justamente a tentativa de tornar tudo isso Brasil que gerou um monstro. Então, o erro fatal do modernismo, nesse sentido, foi avançar na busca de uma identidade brasileira ao invés de desmascará-la de vez. Foi exatamente isso.